Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. A gente leu o 26, né? Mas eu vou voltar só um pouquinho para falar algumas coisas. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Eu acho que eu não falei na meditação passada esse tentar se ajuntar, né? O esforço que ele fez para tentar se aproximar da igreja, porque o normal da vida é isso. Uma pessoa se converte e ela quer estar junto de outras pessoas convertidas. O evangelho de hoje é um evangelho que é pregado hoje, não que o evangelho seja isso, mas o evangelho que é pregado hoje é um evangelho que você pode ser cristão sozinho, isolado, errado. Esse esforço, essa tentativa de Paulo, por muitas vezes tentar se aproximar dos discípulos, mostra o padrão. Quem de fato se converteu, quem conheceu a Jesus, não vive isolado. Não é aquela ovelhinha que fica afastada das outras. Ela é uma ovelha que faz parte do rebanho de Deus. As ovelhas estão juntas. Quando você vê uma ovelha afastada, muito provavelmente essa ovelha está perdida. Ela está longe dos cuidados do seu pastor. Ela precisa ser encontrada, não é? Então, isso aqui é um princípio. Por isso que eu resolvi voltar, porque no comportamento, no ato de Paulo, de se esforçar para estar perto dos discípulos, ele tinha tanta gente para visitar quando chegou em Jerusalém. Afinal, ele morava lá. Ele poderia ter ido até Gamaliel, aos seus superiores. Quando você chega numa cidade onde você já morou, que você tem muitos conhecidos, você não fica sozinho na cidade. Você vai estar sempre cercada de gente, porque as pessoas ficam sabendo. Você está ali e você vai até essas pessoas, você quer o convívio com elas novamente, a alegria de reviver os momentos. Paulo não quis nada disso. E ele foi de imediato até a igreja, procurar os discípulos, procurar os cristãos que estavam ali. E diferente dos cristãos de Damasco, que no primeiro momento se assustaram com a notícia, olha, Saulo se converteu. Eles se assustaram, mas eles o receberam, não é? Por causa de Ananias. Você vê que Ananias foi a mão que puxou Saulo naquele momento. E agora nós vamos ter uma outra mão, porque ele sozinho não conseguiu, né? Então, os cristãos de Jerusalém têm um perfil um pouco diferente dos cristãos de Damasco, né? Não tem como a gente ler o texto bíblico e não observar e não comparar um povo e outro. Damasco reflete, será que ele se converteu? Aí Ananias, não, ele se converteu, recebeu o Espírito Santo, ele estava orando, né? Pronto, abraçaram a Paulo. Mas aqui já foi diferente. Ele muito se esforçou, ele tentou várias vezes se aproximar e não conseguiu, né? E aí, quais os motivos que levam a essa rejeição no primeiro momento? Por que nós rejeitamos as pessoas? Por que nós desconfiamos delas? Por que a gente quer sempre ter muita segurança, sabe? A gente quer ter o controle para dizer assim, não, eu não vou ser traído, eu não estou sendo enganado, eu de fato sei quem é essa pessoa. Porque esse controle, quem tem é Deus, não somos nós, né? Então eu penso que um dos motivos da igreja ter rejeitado a Paulo, claro que naquela época não tinha uma comunicação tão eficiente para as pessoas mandarem informações, olha, realmente ele se converteu, realmente ele é um novo homem. E aqui é bom até ressaltar que já tinha passado cerca de 3 anos. Houve um tempo de 3 anos que Paulo se desconstruiu e se construiu. Muito provavelmente estudou muito
muito mais as Escrituras para ver o cumprimento das Escrituras em Jesus, né? Ele leu ali o Antigo Testamento com outros olhos, um homem que conhecia tão bem a lei, a palavra, mas agora ele estava lendo com a ajuda do Espírito Santo. Então, seus olhos viam coisas que até então ele nunca tinha visto, né? Esse período da Arábia é um período de solidão, é um período de preparação, de ressignificar entendimentos que ele tinha, né? Isso aqui eu aprendi assim, mas não pode ser assim. Com Jesus as coisas mudam, sempre mudam, né? Ele amplia a nossa visão, os nossos horizontes. Então esse tempo de Arábia fez Paulo se tornar um homem ainda mais seguro. Se você pensa num Paulo lá em Damasco, tão intrépido, você imagina que ele agora está ainda mais intrépido, porque o tempo que nós temos de convertido, o tempo que nós passamos com Deus, vai nos lapidando de tal forma que o nosso conteúdo muda, né? A essência permanece, mas o nosso conteúdo, a nossa vivência, experiência, maturidade aumentam. Tudo isso vai sendo aprimorado dentro de nós. E aí, quando ele volta, você imagina a sede de Paulo em querer conversar com Pedro, em querer conversar com Tiago, com os apóstolos, com os cristãos. Porque alguém que passa 3 anos sozinho, o que ele quer? Né? Ele quer companhia, ele quer pessoas que têm o mesmo ideal, que compartilham do mesmo amor, dos mesmos sonhos. É tão bom você ter pessoas perto de si para conversar. E Paulo foi privado disso por 3 anos, ele ficou ali, né? É provável que ele evangelizava, dá para você imaginar como é a vida de alguém que acaba de se converter, um homem tão ilustre, tão importante, e de repente é levado lá para ficar sozinho num lugar deserto, né? Vivendo com muitas limitações, vivendo com seus pensamentos. Nós poderíamos falar muita coisa a respeito disso, mas vamos continuar aqui. Então, quando ele volta, eu imagino que ele estava afoito por companhia. E aí ele sofre essa frustração. Porque quando nós chegamos num lugar, e nós temos experiência disso, de mudança, de chegar, de sair de um lugar e entrar em outro, não é? A gente já perdeu até a conta, eu já perdi a conta, não sei mais quantas, né? Quantas mudanças a gente já passou. Quando você chega num lugar novo, um lugar que você não tem o conhecimento daquelas pessoas, a forma como essas pessoas nos recebem é que nos dá liberdade de conversar, de ficar à vontade naquele lugar. E aí você vê um Paulo muito ousado, mas que não é bem recebido. Ponto. Nós temos suspeita a seu respeito. E aí, quais os motivos? Eu comecei a falar sobre a comunicação. Talvez a comunicação não era tão bem feita assim, mas 3 anos, nós podemos pensar, falta de comunicação. Alguém pode falar, não, porque eles não tinham certeza, porque não chegou nenhuma carta, ninguém para falar, mas havia se passado 3 anos. Segundo ponto que eu penso, talvez a memória do homem violento, cruel, que perseguia, que participava de assassinatos, estava ainda muito viva na mente deles. Então aquela lembrança impedia a aproximação. Algumas pessoas da igreja primitiva talvez haviam sido perseguidas por Saulo, por esse homem feroz. Talvez algumas tiveram membros da família que morreram pelas mãos deles. Ou houve um banho de sangue em Jerusalém. E ele era um instrumento de perseguição, de sofrimento. Ter aquela memória
de certa forma, afastava. Não, tá bom, converteu, mas fica aí bem longe da gente. Você aí e a gente aqui, né? E também tem um outro ponto que eu coloquei aqui. Nós normalmente queremos ter o controle sobre o interior das pessoas. Essa necessidade que nós temos de nos certificar mesmo, sabe? Não, essa pessoa eu posso confiar. Normalmente, quando nós queremos esse controle, é quando nós somos traídos. É como aquela mulher que vigia o marido de todas as formas. Ela vigia o telefone, ela fica olhando para ele, ela vigia as pessoas com quem ele conversa, ela vigia tudo. E ela acha que ela está no controle porque ela vigia, mas ela não vigia os pensamentos. Nós não temos domínio sobre foro íntimo. O interior é algo que está além da nossa percepção. A gente não consegue ter essa certeza do que se passa no coração do outro. E aqui nós estamos vendo uma igreja primitiva que queria se certificar ainda mais. Poxa vida, mas 3 anos não eram suficientes? Esse homem estava na fé há cerca de 3 anos, no mínimo 3 anos. Então nós precisamos vencer as nossas lembranças, as nossas suspeitas e vencer esse desejo de ter o controle para confiar. Se o Espírito Santo coloca alguém ao nosso lado, mesmo que aquelas pessoas vão nos causar sofrimento, ele permitiu que elas estivessem ali. Quantas vezes nós já não achávamos, não vivemos situações de achar que estávamos com o controle, que nada ia escapar do nosso controle, da nossa imaginação de que tudo vai acontecer assim, assim, assim. E foi tudo diferente. Por quê? Porque essas coisas acontecem porque nós não temos controle de absolutamente nada. Nós vamos conviver com pessoas diferentes, com pessoas que às vezes nós não simpatizamos, que são diferentes de nós. E confiar em Deus mostra a maturidade da nossa fé. Olha, essa pessoa pode não ser convertida, mas eu não estou aqui para carimbar quem é joio e quem é trigo. Quem vai fazer a separação é Deus. Eu não estou aqui para ter uma bola de cristal e achar que eu posso... Olha, essa pessoa vai trair no futuro. Essa pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem age assim é imaturo, é inseguro. Quem realmente conhece é Deus, só Ele. Nós, às vezes, pegamos alguns sinais e, às vezes, nós falhamos até em interpretar sinais, não é? Olha quantas mães que fazem de tudo para ter o controle sobre os filhos, acham que conhecem, né, um determinado filho, acham que conhece tão bem que ele é incapaz de, ela acha, ele é incapaz de fazer isso, ele é incapaz de fazer aquilo. Há mães que falam assim, que chegam na casa do familiar, na casa do amigo, meu filho não come isso. Aí, quando está todo mundo na mesa, meu filho não come farofa. Aí o filho chega lá, bota assim, a primeira coisa que ele pega é farofa. E ela, meu Deus, que vergonha. Isso acontece, coisas mínimas, mas isso acontece por quê? Para mostrar para a gente o quê? Você não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Quem está no controle é Ele. Então vamos parar de ficar suspeitando o tempo todo das pessoas. Porque quando há uma suspeita, nós vamos tratar mal, nós vamos rejeitar. Quando há lembranças de alguma coisa, nós vamos rejeitar. Imagina, essa rejeição aqui poderia ter custado o futuro da igreja. Se não houvesse uma pessoa sensata aqui, que pegasse Paulo, pela mão e o levasse até a igreja e falasse, não, vamos confiar nele, como seria escrito hoje o Novo Testamento assim? Como seria a história da igreja? Porque ele se esforçou e por ele mesmo ele não conseguiu quebrar a barreira. Nós não podemos ser pessoas que colocam barreiras, que levantam muros. Nós temos que promover a convivência, a proximidade, a reconciliação. Nós temos que ser
pessoas que acreditam no Evangelho, um Evangelho que recupera pessoas, que transforma vidas. Vamos então para o próximo versículo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. No meio de todos os cristãos da igreja primitiva em Jerusalém, apenas um acreditou. Apenas um. Que foi Barnabé. Se não fosse Barnabé, a história poderia ser completamente diferente. Você vê que Paulo está desejoso de contar a experiência de como foi que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Mas quem quer ouvir? Ninguém quer ouvir. Às vezes, a gente não quer ouvir uma outra pessoa. A gente julga que aquilo que ela tem para falar, estou cansada de ouvir isso. Nós falamos muito contra preconceito, mas todos nós alimentamos muitos preconceitos. Preconceitos velados, interiores, que ninguém vê às vezes, sabe? Mas nós criamos não, quero ouvir isso, a pessoa não tem nada para dizer. E às vezes nós falamos isso, que aquela pessoa não tem nada para dizer, e aquela pessoa traz uma palavra enviada pelo Espírito Santo. Ela tem uma bênção especial que nós estamos orando e jejuando há anos para conseguir. E Deus manda ela através de um portador. E o portador é o menos provável. O portador é aquele que a gente normalmente não quer. Não foi por isso que os judeus rejeitaram a Jesus? Eles não esperavam que Jesus, um homem de Nazaré, um homem simples, um filho de carpinteiro, um homem sem formação tradicional nas escolas rabínicas, esse homem não vai ser Messias. E erraram. Então, se os judeus erraram com o Senhor Jesus, nós também erramos com as pessoas hoje. Hebreus fala que nós devemos ser bons anfitriões, hospedar bem as pessoas, porque no passado aconteceu de pessoas hospedarem anjos sem saber. Então aqueles anjos não tinham asas, não tinham auréolas, eles eram pessoas comuns, que chegavam, conversavam, tá calor, falava de repente do tempo, falava da chuva, né? Falava da agricultura, mas eram anjos. Então, todas nós somos testadas. Nós estamos sempre sendo testadas. Nós temos limites de convivência, nós temos os nossos preconceitos. Eu só me dou com essa, eu só quero ouvir essa, e essa aqui que é boa. Então Barnabé, tomando-o consigo, ele foi, pegou pela mão e chegou até os apóstolos, tipo assim, vocês vão ter que ouvi-lo. Vocês vão ter que ouvi-lo. É interessante falar um pouquinho de Barnabé. Todas as vezes que esse homem aparece nas Escrituras, é algo louvável, é algo bom. Você percebeu lá a atitude dele em Atos 5, né? Quando ele se converteu, se entregou de tal maneira que ele foi capaz de vender a sua propriedade e colocar aos pés dos apóstolos para assistência da igreja. Ninguém até então tinha feito aquilo, mas ele teve a ousadia. Ninguém até então teve coragem de tomar a mão de Saulo e levá-lo até a igreja. Ninguém queria ouvi-lo, mas Barnabé teve essa coragem. O seu nome, lembra que a gente falou? É Filho da Consolação. Então, ele tem conforto, ele tem força, coragem para passar para as pessoas. O seu nome faz jus ao seu comportamento. Quem deveria ter tido essa atitude? Não deveria ser um dos discípulos? Um dos apóstolos? Eles estiveram com Jesus. Eram homens que tinham muito mais maturidade. Mas foi Barnabé. Não foi nem Pedro, nem Tomé, nem Tiago.
em João, foi Barnabé. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar no que nós falamos anteriormente. Nós muitas vezes nos equivocamos. Essa atitude aqui não era para se esperar de Barnabé, pelo contrário. Se há 3 anos está se falando de um homem, o homem mais importante aqui de Jerusalém, que foi para Damasco, que se converteu, se alguém tinha que ter tido atitude de tomar, não, eu quero ouvir, vem aqui, vamos sentar, vamos almoçar, eram os apóstolos de Jesus, mas eles não fizeram isso. Então, às vezes, quem você julga que é muito maduro, que vai ter uma determinada atitude, ela tem outra completamente diferente. E pessoas até com menos experiência, com menos tempo de convertida, surpreendem e têm atitudes mais nobres, mais bonitas. Elas estão mais sensíveis à voz de Deus. É claro que Barnabé aqui ouviu o Espírito Santo. Alguém tinha que ter ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo aqui agora. Ele acreditou na mudança de Paulo. É claro, nós podemos imaginar aqui, eu imagino, né? Talvez os dois já se conheciam ali de Jerusalém, porque Paulo convivia muito no templo com os sacerdotes. E ele era um levita, ele poderia perfeitamente fazer algum tipo de serviço no templo, poderia ter alguma atividade, algum conhecimento. Eles poderiam ter se cruzado ali em Jerusalém já. E Barnabé devia ter conhecido o Saulo perseguidor, cruel, porém sincero. E agora, diante desse novo homem, ele pode ter pensado assim: não, isso aqui não é mentira. Isso aqui não é mentira. Essa mudança tão drástica precisa ser mostrada para os demais. Então, eu penso que às vezes pode ter um conhecimento anterior. E aí é aquilo, se teve um conhecimento anterior, vamos pensar um pouquinho mais além. Se os dois se conheciam, eram próximos antes da conversão, quando Barnabé se converte, pode ter sido um choque para Saulo. E quando ele dá a propriedade, então? Uau! Imagina como ele ter ficado revoltado, né? Vamos imaginar uma situação dessa? Porque isso é muito, muito comum hoje nos nossos dias, mas é um facto que pode ter se passado ali. A conversão de Barnabé pode ter irritado profundamente a Paulo, antes, enquanto ele era um perseguidor. E agora se encontrar com esse novo homem era um prazer enorme. Não, os discípulos têm que te ouvir, os cristãos precisam te ouvir. E ele toma com Paulo pela mão e leva ali. E aí essa atitude repercutiu para a eternidade. Essas boas-vindas e essa confiança no Deus que muda pessoas, porque houve aqui uma confiança, repercute até os nossos dias e vai repercutir por toda a eternidade. Por que é que nós temos essa história? Por que é que nós temos 13 cartas? As cartas não são deliciosas de ler? Não é um alimento delicioso? Mas alguém um dia acreditou, uma pessoa acreditou em Paulo. Nós precisamos ser essa uma pessoa. A igreja de Jesus hoje precisa de mais Ananias e de mais Barnabés. Ananias, aquele Ananias bom, da conversão de Saulo, né? Nós estamos precisando de pessoas que estendam a mão, que tenham ouvidos dispostos para ouvir. Hoje, gente, o mundo está tão acelerado que ninguém quer ouvir ninguém. Você encontrar uma pessoa disposta a te aconselhar, a te ouvir, a rir e a chorar junto consigo, é uma coisa fora do normal.
Há um egoísmo tão grande que todo mundo só está interessado na sua própria vida. E isso, não pense que isso só está acontecendo lá fora do mundo, está acontecendo dentro da igreja. Foi um risco para Barnabé aqui, não é? Porque vai que ele não tivesse convertido. Mas ele quis correr o risco. Nós corremos riscos. Quem faz a obra de Deus tem que assumir o risco todo dia, toda hora. Mas é um risco que você está fazendo a favor do Evangelho. Porque se a gente não acredita nas pessoas e se nós não recebemos essas pessoas e não as tratamos com amor, com carinho, com respeito, independente de quem é essa pessoa, do que ela fez, todo mundo merece respeito, todo mundo merece ser ouvido, né? Então, Barnabé teve uma atitude que repercutiu aí por toda a eternidade. Nós sabemos dar apoio para as pessoas no momento que elas passam dificuldade? Era um momento difícil para Paulo. Ele chegou em Jerusalém certamente com muitas expectativas, muitas perguntas para fazer para Pedro, muitas perguntas, né? Como era Jesus? Como foi os 3 anos que vocês passaram junto com Jesus? Ele devia estar sedento para sentar ali e ouvir. E de repente ele é mal recebido. E aí ele passa esse momento extremamente difícil. Rejeição é muito difícil. Então, Barnabé teve essa sensibilidade de ajudá-lo no momento de dificuldade. As pessoas que estão perto de nós, as pessoas que aparecem no nosso caminho com dificuldade, são testes de Deus. É Deus nos provando para ver se o nosso cristianismo é de verdade. Não pense que o mendigo que apareceu no seu caminho, de repente, você ia pegar o autocarro, você estava ali para ir para a estação do comboio. Não pense que aparece uma pessoa necessitada ali, foi por acaso. Não, é a oportunidade de você mostrar a sua crença realmente, se é genuína ou não, mostrar os seus princípios, mostrar o seu temor. São testes. As pessoas necessitadas, problemáticas, até problemáticas que aparecem e que vão estar junto de nós, estão nos dando a oportunidade de testemunhar Jesus. Ela é problemática, então eu vou mostrar com o meu testemunho, que às vezes a gente não tem nem oportunidade de pregar. Mas ninguém pode impedir que a nossa vida pregue. Você foi conviver com uma pessoa muito difícil, com uma pessoa problemática, uma pessoa que todo mundo rejeita, ninguém quer ficar perto dela. Abrace aquela oportunidade e pense, é a minha chance de mostrar para essa pessoa quem é Deus, como Ele age. É a nossa oportunidade. E às vezes nós desperdiçamos essas oportunidades, né? Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então, você vê que tem uma conexão do versículo anterior com esse. Porque depois que Paulo se encontra, e ali ele se encontra com Pedro e com Tiago, porque ele vai falar isso nas suas cartas, né? Que nessa visita a Jerusalém ele se encontra com Pedro e com Tiago só, não se encontra com os demais discípulos. Lembra que eles estavam pregando, né? Era um período de dificuldade, de perseguições, e provavelmente eles não estavam todos vivendo no mesmo local. Mas depois dessa conversa, depois que ele contou a experiência dele, depois que Pedro ouviu, Tiago ouviu, então ele teve liberdade de começar a pregar em Jerusalém. Até agora ele não procurou nenhum dos seus superiores, né? Mas quando Lucas fala aqui, e andava com eles em Jerusalém, imagina, na companhia deles, ele queria estar perto, entrando e saindo, ou seja, em atividade o tempo todo. Não, eu estou aqui, recente, porque muitas vezes as pessoas quando chegam num lugar e estão novas ali, não conta comigo porque eu não conheço nada, eu não sei quem é quem, eu não sei nem que ônibus pega para ir para lá, eu não sei nada.
Paulo não tem isso. Acabei de chegar, mas ele já está entrando e saindo para todos os lugares com a maior liberdade, familiaridade. Imagina isso. Ele está entre pessoas que ele acaba de conhecer e ele se sente super à vontade. Então, nós precisamos ser pessoas assim, que se adaptam fácil. A esposa do pastor, principalmente. Então, a marca do verdadeiro convertido, a marca da pessoa que recebeu o Espírito Santo, é essa confissão de Jesus. Ela confessa Jesus como Senhor da sua vida, ela quer pregar esse Jesus e ela quer estar próxima das pessoas, da família dele, da família de Deus. Ela não tem resistência de conviver, porque o normal é você estar junto das pessoas de Deus, né? Depois da apresentação de Barnabé aqui, você vê que há uma ousadia de Paulo em pregar o evangelho tão grande que no 29 fala assim: e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. O apóstolo Paulo é um homem que a gente pode dizer que, assim, quando ele pregava, ou haveria ali um grande avivamento, conversão para valer, ou haveria um tumulto, uma perseguição. O fato é, ninguém ficava indiferente. Por quê? Porque ele pregava ousadamente. Lucas fala isso algumas vezes. Coloca isso como característica de Paulo algumas vezes, porque isso chama atenção. Ele não é alguém que fala de Jesus assim como todo mundo, calminho, de repente, né? Não que todo mundo tem o seu jeito, mas ele é uma pessoa muito intensa no que faz, muito intrépida. E aí, é claro que as pessoas muito intrépidas vão ter problemas, né? Ele estava falando aqui, ele foi pregar aqui num local dificílimo, que era nas sinagogas dos gregos. Gregos aqui são os judeus que não haviam nascido em Israel, eles haviam nascido fora de Israel, mas que estavam ali agora morando em Jerusalém. E nós sabemos, pela história que nós lemos até então, que a sinagoga dos gregos era cruel, era difícil. Eles perseguiam mesmo. Estevão também era dessa sinagoga. Depois ele se converteu. Você vê que ele volta e ele vai pregar na sinagoga dos chamados helenistas, né? E aí Paulo chegando a essa sinagoga, é chegar até os seus ex-amigos, porque ali ele pertencia a essa sinagoga. Ele era um judeu helenista, né? Porque ele tinha nascido onde? Em Tarso. Ele não nasceu em Israel, né? E aí, qual a resposta desses judeus? Mas eles procuravam matá-lo. Depois que eles veem a conversão de Paulo, né? E o quanto ele estava determinado, ousado a levar o evangelho, eles veem, nós temos um problema. Nós temos uma pessoa aqui que não pode ficar em Jerusalém. E eles começaram a pensar em que forma eles iriam matá-lo. E aí você vê uma atitude da igreja primitiva muito interessante, né? Deus nos permite passar por dores quando Ele não quer a gente num determinado lugar, mas aquela era uma forma de Deus nos poupar de alguma coisa muito ruim. Nem sempre os livramentos de Deus vêm embalados num papel de presente bem bonito, assim, olha, tudo bem legal. Não, às vezes você tem um livramento através de uma carranca. A situação é horrível, né? Então, Paulo estava ali agora novamente sofrendo perigo de morte. Porque você vê que é a mesma narrativa que se passou lá em Damasco, não é? Os judeus queriam matá-lo, os religiosos queriam matá-lo, e ele tem que fugir no cesto.
E agora, do mesmo jeito, ele acabou de chegar. Imagina a vontade dele pregar em Jerusalém. Mas ele chega lá e ele não é bem recebido pela igreja. E agora ele vai pregar para os seus ex-amigos, né? Os seus conhecidos da sua sinagoga. E eles ficam com tanta raiva que eles pensam assim: nós vamos ter que matar esse sujeito. Mas nessa dor, era Deus que estava criando uma situação para mostrar: o seu lugar não é aqui em Jerusalém. Você pode até achar que aqui em Jerusalém é o melhor para você. Mas os meus planos são melhores, os meus pensamentos são mais altos. Não é o que Deus fala lá em Isaías? Os meus pensamentos são mais altos. Então, nem sempre, quando a gente está passando um problema, aquilo realmente é um problema. Às vezes aquilo é um livramento. Então, Paulo está sentindo a dor aqui que ele tinha imposto às pessoas no passado. Jesus permitiu que ele sentisse a mesma dor. Não era isso? Ele não ficava correndo atrás das pessoas para prender, para matar. Ele não rejeitava os cristãos. Jesus tinha falado: você vai ser um vaso escolhido, eu vou te fazer sofrer. Olha, isso já começou lá atrás em Damasco, né? É um outro estágio agora. É um terceiro estágio, depois da solidão da Arábia. Normalmente nós passamos aquilo que nós fazemos as pessoas sofrerem, viu? É um recado. Normalmente nós sofremos aquilo que nós levamos as pessoas a sofrerem. Nós sofremos. E às vezes, como semente, né? Você planta uma sementinha só de maçã. Mas aquela semente, quando cai na terra, nasce uma árvore. E daquela árvore, muitas maçãs e muitas sementes. Então, o retorno não é igual. Nunca é igual. E isso vale para o bem e vale para o mal. Você planta uma semente boa, você vai colher infinitamente mais do que aquela atitude que você teve. Você planta algo ruim, então você também vai colher muito mais do que aquela atitude ruim, né? E ele está experimentando a dor aqui. E agora ele vai sair de Jerusalém, porque olha só o que a igreja decide fazer com Paulo. Eles começam a ter problema ali. Você lembra que a igreja tinha passado uma perseguição muito grande e muitos haviam se dispersado. E a igreja começa a viver um momento de paz, de quietude. E eles estão gostando daquilo, né? Olha, que momento feliz, né? Aquele Saulo louco foi embora, sumiu. A gente está vivendo calmaria agora, a gente está podendo pregar em paz. E eles não queriam perder aquele ambiente. E chegou alguém ali que estava colocando em risco a paz, não é? Paulo está colocando em risco. Então, o que eles decidem fazer? Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Volta para casa, aqui não é seu lugar. É isso que eles estão querendo falar. Paulo sai o quê? Corrido de Jerusalém. Imagina, ele chega lá cheio de planos. Tudo que ele quer é pregar em Jerusalém. Ele imagina: eu vou falar com todo mundo. Eu conheço tanta gente. Eu vou entrar em todas as sinagogas e eu vou falar de Jesus. E isso dura quanto tempo? Cerca de 15 dias, bem pouco. E a igreja primitiva sai com ele corrido de lá. Você vai embora e nós decidimos que você tem que ir lá para a sua terra. Olha só, eles decidem. Vai lá para Tarso. Coloca ele em Cesareia aqui. Eu não sei se ele foi de barco, como é que ele foi. Só sei que eles o pegam pela mão. Nós vamos nos livrar desse problema agora. Esse rapaz está criando muita confusão aqui em Jerusalém. E o levam para Cesareia, e de Cesareia ele toma o caminho para Tarso, né, sua cidade natal. E aí ele passa 10 anos em Tarso. E nós temos também o silêncio. Ele foi fazer tendas, ele foi evangelizar no anonimato, ele foi trabalhar para Jesus. Eu sei que ele estava trabalhando, ele estava servindo. Não dá para pensar coisas diferentes.
mas completamente no anonimato. Não teve holofote. E ali em Jerusalém você vê que o Espírito Santo, olha, aqui não é o momento ainda, você vai voltar para Jerusalém, mas não é agora. Deus estava protegendo a Paulo? Pode ser. Deus estava protegendo a igreja? Pode ser. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas era a vontade de Deus que ele voltasse, né? E ele aceita. Olha só, todo aquele orgulho que havia em Paulo realmente acabou. É um homem que foi dominado pelo Espírito Santo, porque ele poderia argumentar: não, eu vou ficar. Não, eu fui chamado por Jesus pessoalmente. Vocês não podem decidir a minha vida. Eu vou consultar Jesus. Eu vou. Não, ele se submete à igreja. O princípio da humildade aqui, né? Do serviço. E ele volta para casa. Pronto, vamos embora. E aí, o versículo seguinte é muito interessante. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha só, ele vai embora, com ele lá a igreja está perdendo a paz, a coisa está feia, mas ele vai embora, o que acontece? A igreja tem paz, a igreja cresce, está falando que a igreja é de... Olha só, a igreja em todo o país, da Galileia a Samaria, você vê que na Judéia, na Galileia e na Samaria, a igreja cresce num todo. Gente, esse versículo aqui, a gente precisa meditar muito a respeito dele. Porque imagina, eles mandam Paulo de volta para casa, tipo assim, está causando muito tumulto aqui. É melhor você ir para bem longe daqui. Ele sai corrido. O grande apóstolo Paulo é rejeitado numa igreja. Ele sai de lá. E agora, o versículo que vem a seguir é um versículo que machuca. Olha, foi tão bom você ter saído que a igreja cresceu. Em outras palavras, foi tão bom você ter ido, ficar bem longe da gente, porque agora a igreja tem paz. A igreja está sendo edificada, está crescendo, está se multiplicando. Olha só, a igreja tem paz, a igreja está sendo edificada, a igreja está se multiplicando, a igreja está andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Não volte para esse lugar. É isso, né? Então, nós estamos preparados para isso? A gente tem que estar preparado. Porque às vezes a gente se sente muito importante em determinado lugar, e isso aqui acontece e é bem para, olha, deixar a gente humilde. Imagina, Paulo era um escritor, e os discípulos também, ali na igreja primitiva em Jerusalém, também tinham muitas pessoas que escreviam. As notícias chegavam para ele, as notícias chegam para a gente. E aí, o que a gente sente quando nós sabemos que o outro está tendo muito sucesso, no lugar que de repente a gente não teve nenhum sucesso? Quando alguém chega para o nosso lugar, chega para assumir o nosso lugar e faz muito melhor do que nós, normalmente o nosso ego, a nossa vaidade é machucada. Isso machuca. Machuca. E olha, nós precisamos de pessoas que façam muito melhor do que nós. Nós precisamos ter esse desejo e não torcer lá dentro. Que tudo vá mal, que tudo dê problema, para que sintam falta de mim, para que vejam o meu valor. Que espírito mesquinho. Torcer para que o outro seja mal sucedido é torcer para que a obra de Deus seja mal sucedida. É torcer contra o Evangelho. Nós precisamos torcer uns pelos outros. Nós precisamos desejar o sucesso do outro, porque o sucesso do outro é o sucesso da obra de Deus. Eu vou parar, porque já falei demais. Deus abençoe.